Irmãos e irmãs, vocês que venceram a chuva e o medo da chuva e vieram rezar, podíamos dar como título a essa conversa do padre a preparação para o Natal. Nós estamos no último domingo do tempo do Advento, o quarto domingo. Depois de amanhã já é o Natal do Senhor. A palavra de Deus hoje nos apresenta de modo estupendo exatamente o mistério do Natal. Quando o mistério é grande, é difícil falar dele. O autor do Pequeno Príncipe já afirmou que quando o mistério é grande, o melhor é silenciar. A gente não é muito dado a isso, a gente é dado a muita falação, a gente fala as ideias que a gente tem sobre aquilo que imagina ter visto. Embora eu esteja dizendo isso, é claro que preciso dizer algumas palavras. A Epístola aos Hebreus nos desvela de modo impressionante os sentimentos do Filho Eterno do Pai no momento da sua encarnação. Vejam as palavras de Jesus na carta aos Hebreus: Pai, tu não quiseste vítima nem oferenda, aquelas do templo, aquelas vítimas simplesmente rituais, mas formaste-me um corpo, tu me fizeste humano, deste-me uma natureza humana. Não foram do teu agrado os sacrifícios dos animais irracionais, os ritos meramente formais. Por isso eu disse: eis que eu vim, ó Deus, para fazer com prazer a tua vontade. O Filho Eterno do Pai, igual ao Pai em tudo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, como professamos na nossa fé, uma luz gerada pela luz por puro amor, por pura obediência ao Pai, que tanto nos amou, dignou-se fazer-se homem, ser humano. Sem deixar de ser Deus verdadeiro, ele realmente se tornou um ser humano, um homem verdadeiro, em tudo igual a nós, menos no pecado. O Filho Eterno, fazendo-se um de nós, assumindo o nosso corpo, a nossa humanidade, a nossa história, as nossas limitações, foi um homem perfeito, perfeitamente humano, perfeitamente abandonado nas mãos de Deus, Pai. E foi por isso que Ele nos conquistou o perdão, nos alcançou a graça. Aquilo que nós não podíamos pagar por nosso merecimento, nem por nossa força, o Senhor nos alcançou com a sua vida e a oferta dela. Assim, além do sim desse eterno Filho do Pai, que veio para fazer a vontade de Deus, um outro sim se destaca na liturgia de hoje. Lá nas montanhas da Galileia, ecoou o sim daquela criatura simples, frágil, daquela jovenzinha, na verdade uma adolescente, um sim apaixonado e totalmente disponível à proposta que Deus lhe fez. Ela diz, claro que adaptando: Gabriel, vai dizer àquele que te enviou que eu sou a serva e que seja feita conforme a vontade do Senhor na minha vida. Que mistério tão impenetrável, irmãos e irmãs, que inteligência alguma poderá compreender plenamente. O Filho Eterno de Deus disse um sim, e foi o sim do Filho Eterno que realizou-se no nosso mundo graças ao sim daquela Virgem de Nazaré. Ouvimos no comentário inicial da missa o seguinte: graças ao sim de Maria, estamos reunidos para celebrar a Eucaristia. O sim dela tornou o Senhor presente. O sim dele fez com que ele entrasse na nossa história, assumindo as feições da criatura. Assim perguntamos a nós mesmos:
Como pode o Criador depender da criatura? Deus, será que não tem juízo de colocar-se inteiro, colocar o seu projeto de salvação nas mãos da criatura? Abrindo parêntese aqui no meu texto, daria para perguntar a mesma coisa com relação à igreja. Onde estava o juízo de Deus? Pode dizer, gente. Onde estava o juízo de Deus que colocou a sua igreja nessas mãos tão frágeis, falíveis, do Papa, dos bispos, dos padres, dos diáconos, nas nossas mãos? Olha que nós, os homens da igreja, já fizemos muita ação para destruí-la, na intenção de construí-la. E até agora, ela permanece firme, vigorosa, robusta, porque não é uma obra minha, não é uma obra nossa, mas de Deus. E Ele quis contar com a sua criatura, submeter-se à sua criatura. Uma divina falta de juízo do Senhor, mas que até agora não tem trazido prejuízo definitivo. O que mais que a gente pode dizer? Que esse mistério tão grande do plano eterno de Deus, de depender por nós, se manifestou ali naquela virgem que disse sim. Um sim total, incondicional, absoluto, sem reservas, de corpo e alma. E depois do sim, ela correu para a região montanhosa de Judá para ver o sinal que o anjo havia dado. Isabel, sua parenta, idosa, estéril, havia concebido. Só pode ser coisa de Deus que uma idosa, estéril, conceba a vida. Que uma jovenzinha prometida em casamento, que seria tanto ela quanto o seu prometido, destruídos na fama, escolhida para gerar a vida, só pode ser obra de Deus. Ouvimos do profeta Miqueias na primeira leitura, que é da Belém, da pequenina Belém, um povoadozinho entre muitos outros 1000 povoados do reino de Judá, que sairia o dominador de Israel. Mais ou menos poderíamos dizer que dos quase 6.000 municípios do Brasil, o Senhor escolhesse aquele que é o menorzinho, o mais esfarrapadinho, estropiadinho, aquele mais insignificante, para que dali começasse a efetuar o seu plano de amor salvador. Repito, é da Belém pequenina entre os 1000 povoados de Judá que sairia o dominador de Israel. É de uma virgem pobre, frágil, humilde, que viria o Salvador. Aquele que estenderá o poder, seu poder, até os confins da terra. Aquele que disse que o seu reino não é deste mundo. Deus é assim. Onde não há vida, onde não há esperança, onde não há grandeza aos olhos do mundo, Ele faz a vida brotar. Ele faz a esperança ressurgir. Ele faz a grandeza aparecer. Parece-me que aqui está uma das maiores lições do tempo do Natal. Um Deus que escolhe o caminho da fraqueza, da pobreza, da humildade, da debilidade. Nós precisamos nos converter, irmãos e irmãs. Convertermos-nos a esse jeito de agir de Deus, que não é dado a megalomanias, a grandiosidades, suntuosidades. Quanta coisa grande a gente faz só para cultivar a nossa vaidade, para encher o nosso ego, para trazer um pouquinho de satisfação à nossa fragilidade. E aqui nem precisamos pensar no Titanic, né? Há tantas obras grandiosas que são fruto apenas de um desmesurado prazer
humano. Podia até citar também, mas vou só falar sem muita delonga, a história do cientista que manipulou o sequenciamento genético. Agora, há pouco tempo, sumiu o homem, né? Mas com seres humanos, brincando de Deus, ignorando todos os limites éticos. Para a nossa vergonha e confusão, para a nossa conversão, é preciso dizer sem medo: Deus não está primeiro naquele que é forte, mas naquilo que é fraco. Deus não está antes no que é potente, mas naquele que nada pode. Deus não está na riqueza, mas na pobreza. Deus não está em cima, mas embaixo. Deus não está com os vencedores, mas com os vencidos. Podia aqui esticar também um instantinho. Esticar aqui um instantinho quando alguém ganha, né? Uma luta, um jogo, enfim, qualquer coisa. E é um crente, diz assim, que ganhou graças a Deus, né? Que ganhou graças a Deus. Se numa disputa um ganhou graças a Deus, significaria, portanto, dizer que o outro ou os outros perderam graças a Deus? Deus, dessa ótica que lhes apresento, não está do lado dos vencedores. Faz algum tempo, não me lembro agora, 3 anos, 4 anos, aconteceu aqui na região um acidente automobilístico. Se eu não se engano-me, eram acadêmicos de medicina e, voltando, acidentaram-se, 3 ou 4 morreram e restou apenas uma sobrevivente daquele acidente. Lembro-me de uma repercussão bastante negativa, porque a família daquela que sobreviveu disse: graças a Deus, a minha filha está viva. E os outros logo pensaram: então é graças a Deus que as nossas filhas morreram? A gente se acostumou a colocar Deus sempre do lado daqueles que vencem, quando tudo que o Evangelho mostra, a palavra mostra, o gesto de Jesus mostra, é que Ele está do lado fragilizado. Ele está com todos, mas Ele não está do lado do opressor, não está do lado daquele que vence com critérios nem sempre justos. Deus está com os vencidos, não está com os que riem pelas glórias do mundo, mas com os que choram porque se sentem sozinhos, pisados, humilhados e triturados pela vida. Deus estará nas nossas casas, mas quero acreditar que Ele estará lá mais presente, vivo, com aqueles que não terão um lugar para uma ceia, não terão família ou amigos que lhes digam que eles são importantes, que eles valem a pena, que a vida deles tem sentido. Me parece, repito, ser esta uma das maiores lições do Natal. Deus escolhe o caminho da fraqueza, da pobreza, da humildade, da debilidade. E para terminar, uma tarefa de casa. Toda missa tem uma tarefa de casa, né? Ainda que não seja dita. A tarefa de toda missa é que a gente coloque em prática o Evangelho, né? A gente sai daqui para pôr em prática o Evangelho. Mas hoje uma tarefa especial. Pode ser para a semana inteira, não precisa ser só para amanhã. Maria visitou Isabel. Maria, sabendo que estava grávida por obra do Espírito Santo, caminha mais de 100 quilômetros para visitar a sua prima idosa Isabel. Diz a palavra que quando foi saudada, a criança estremeceu de alegria no ventre. Qual é a tarefa de casa?
Qual visita a gente precisa fazer para levar essa alegria do Salvador? Qual pessoa, qual situação, qual lugar precisa receber essa visita do Senhor? Por meio da gente. Não estou dizendo para ninguém aqui pegar uma Bíblia e sair pregando o Evangelho dessa forma, certo? Não precisa dessa forma. Mas levar, pela nossa pessoa, pela nossa presença, aquilo que a gente acredita. Maria foi para servir com alegria, e a alegria de Deus se manifestou naquele encontro. Qual serviço a gente tem que prestar para que a alegria, a bênção de Deus se manifeste no encontro? Talvez você pense, puxa, gostaria muito de ir ver tal pessoa, mas eu não tenho coragem. Eu tenho medo de ser humilhado. Eu tenho medo de não me abrirem a porta. Enfim, 1000 possibilidades. Talvez seja exatamente essa visita que você deva fazer por esses dias. Porque é dos escombros da nossa vida, é dos desajustes da nossa história, é da humilhação pela qual tantas vezes a gente passa, que Deus construirá o novo em nós. Deus é um Deus de inícios, de começos. A virgem jovem deu à luz. A idosa estéril deu à luz. Não por graça delas, não por força delas, mas por graça, força e obra de Deus. Quando fracos é que somos fortes, porque quando fracos, Deus atua com poder na nossa vida. Quando a gente é forte, talvez nem de Deus a gente se lembre. Até da igreja, da porta da igreja, a gente corta e volta. Nós precisamos aprender a ser pobres. Não falo pobreza social, material, mas de pobreza bíblica, digamos assim. O pobre, biblicamente, é aquele que confia, sobretudo, acima de tudo, e somente em Deus. Confia a sua vida, confia os seus projetos, confia tudo o que é em Deus. A gente não confia muito, sabe? A gente confia em Deus, mas faz seguro de vida, faz seguro do carro, faz seguro do outro. Então a gente confia, mas aí tem todas as desconfianças da gente. O pobre é aquele que só tem a Deus em quem confiar. Tudo que é, tudo que pensa, tudo que sente, tudo que vive, só tem sentido em Deus. Porque só o Senhor sustenta a sua vida. Que seja essa a lição a ser aprendida deste último domingo do tempo do Advento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.